Hoje eu tô com uma ajudante aqui, pessoal. Vai me ajudar a fazer a célula. A Laura que vai falar hoje. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Cante essa canção. A morte não tem poder sobre a sua vida. O nosso Rei Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu para sempre a morte. Por isso você é livre. Você é livre das amarras, você é livre da angústia, você é livre da morte. Jesus para sempre é exaltado. Para sempre, para sempre. E você precisa trazer isso à sua mente todos os dias. Você precisa trazer à memória isso todos os dias. Nós te agradecemos, meu Deus, e entregamos a Ti tudo que somos. Resolvemos começar a nossa manhã com o Senhor, porque quando colocamos o Senhor no início, é impossível que o final dê errado. Agradeço, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está e pela família de cada um que aqui está. Oramos também por aqueles que vão chegar enquanto essa live é ministrada e também por aqueles que vão ouvir depois, quando ficar gravada. Porque a Tua palavra, ela é atemporal. Ela acontece, meu Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é uma espada capaz de discernir juntas e medulas. Portanto, meu Pai, nós pedimos, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra inicia em Filipenses 4:8, que diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E o título da célula de hoje é Pense no que você está pensando. E como é importante esse discernimento para nós, porque nós precisamos dar atenção àquilo que nós pensamos. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos, o nosso pensamento, o nosso direcionamento de vida para qualquer coisa, para qualquer situação, porque acredite, os seus pensamentos, eles vão te moldar. Se você alimenta dentro de você pensamentos de ira, pensamentos de raiva, pensamentos de inveja, pensamentos de ódio, pensamentos de confusão, acredite, é para lá que a sua vida vai. E é claro que muitas vezes nós não temos controle, esses pensamentos eles simplesmente vêm sobre nós. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você não pode dar lugar para esses pensamentos. Você não pode achar e acreditar que isso é normal e que você precisa ficar nutrindo esse tipo de pensamento. Eu não tenho dúvida de que você enfrenta desafios constantes na sua mente. Eu não tenho dúvida que diariamente você enfrenta batalhas na sua mente sobre... Você pensa coisas que você não gostaria de pensar. E como é que eu sei disso? Porque acontece isso comigo. Já aconteceu várias e várias vezes na história. Já aconteceu diversas vezes. E vai continuar acontecendo. Mas todos os dias nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que nos traz paz, aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom, aquilo que é excelente. Porque todas as batalhas, todas as lutas que você tem, primeiramente elas começam na sua mente. Primeiramente elas começam quando você acorda e você decide, você vai vencer ou vai perder? Você decide a quem você entrega o seu dia e hoje você começou o seu dia vencendo. Você começou o seu dia vencendo porque antes de qualquer coisa você disse, eu vou começar o meu dia ouvindo a palavra de Deus, eu vou começar o meu dia dando a Ele culto, honra, glória. Eu vou começar o meu dia escolhendo a melhor parte. E quando você faz isso, acredite, você está dando um comando para a sua mente, para que ela se aquiete, para que ela se acalme, para que ela encontre o shalom, encontre paz, para que ela não se turbe. E nós precisamos ser intencionais com relação a isso, porque não basta tão somente eu querer, mas eu tenho que colocar esses tipos de pensamentos, eu tenho que me mover em direção a isso. Hoje, por exemplo, não basta que você falasse, eu quero Deus, e você nada faz. Mas não, você fez, você entrou aqui nessa live, você está aqui atento, você está olhando para o seu celular, você está ouvindo essas palavras, e enquanto eu, Jonas, estou falando, certamente que o Espírito Santo está te falando outras coisas mais.
Ele está falando do seu particular, ele está falando das suas lutas, ele está falando do tipo de desafios que você está enfrentando, ele está falando de como ele vai te sustentar, como ele vai te dar a vitória, de como ele vai fazer com que você chegue aonde ele quer que você chegue, com que você fique mais forte, mais corajoso, mais valente, como que você fica mais íntegro. Então as nossas batalhas, elas começam na nossa mente. E aí eu quero que você pare por um instante e você olhe para a sua vida. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que você venceu na sua vida, acredito, foi fruto de uma preparação, foi fruto de uma intencionalidade, foi fruto de uma vitória primeiro vencida na sua mente. Você não consegue vencer grandes coisas se você não tiver focado, se você não tiver direcionado, se você não tiver aprumado, se você não tiver com o seu caminho aplainado. Porque aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama, aquilo que realmente vale a pena viver, não tem como você simplesmente vencer aleatoriamente. Mas primeiro você tem que ter vencido na sua mente. Primeiro você tem que ter vencido aqui, ó. Primeiro você tem que ter alinhado seus pensamentos. Primeiro você tem que ter alinhado aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai fazer, a forma que vai pensar, a forma que vai fazer. E é claro que é Deus quem nos dá a estratégia, é claro que a vitória vem por meio dele, mas ele quer que você desenvolva a sua mente. Ele quer que você seja intencional. Ele quer que eu e você saiamos dessa questão de reação, de sermos reativos, de chegarmos e abrir os nossos olhos e pegar o telefone e já olhar para o WhatsApp e ver o que estão nos pedindo para que a gente comece a viver o nosso dia de acordo com a necessidade das pessoas. Não. Deus ele tem muito mais para você, Deus ele quer muito mais de você, ele espera muito mais de você, ele quer que você seja aquele que governa. E uma pessoa que governa é uma pessoa que vence as batalhas da mente, porque as batalhas da sua mente são aquelas que vão te dar a condição de vencer fora. Não se tem como vencer fora se você não venceu dentro. E aí eu te pergunto, o que é que você tem pensado? Como têm sido os seus pensamentos? Qual é o tipo de pensamento que você tem nutrido? Qual é o tipo de ideia? Qual é o tipo de realização que você almeja? Porque acredite, primeiramente você vai precisar vencer dentro, para então depois vencer fora. Mas não fique desesperado se por acaso seus pensamentos estiverem desalinhados, porque hoje é um excelente dia para você organizar. Hoje é um excelente dia para que você arrume a sua mente, arrume seus pensamentos, arrume aquilo que você vai pensar. Porque é um processo. Deus é um Deus que ama processos. Então, se hoje está muito ruim para você, hoje se sua mente ela está muito confusa, hoje se as suas ideias elas estão um tanto deslocadas, desconexas, calma. Hoje tenho uma boa notícia para você. Você pode começar a fazer o que é certo hoje. Você pode começar a fazer o que é bom hoje. Você pode começar a botar no papel o que é bom hoje, o que você vai fazer a partir de agora, o que você vai pensar, aonde você vai investir sua energia, aonde você vai investir seu intelecto, aonde você vai investir seu discernimento, aonde você vai investir as suas ideias, aonde você vai investir aquilo que vale a pena ser vivido. Cadê o Pupu? Não sei, filho. Aonde você vai investir tudo aquilo que vale a pena ser vivido. Você precisa começar. É só começar. E se você ainda não tem sabedoria suficiente, peça a Deus. Sim, Ele diz que nós podemos pedir por sabedoria. Ele diz que nós podemos pedir por conhecimento, por inteligência. E Ele quer te entregar isso. Ele quer fazer com que você receba isso, porque novamente, Ele quer que você governe aquilo que está abaixo do céu. E qual é a importância dos nossos pensamentos? Existe uma frase muito famosa do James Hunter que diz: aquilo que você pensa se torna uma ação. Uma ação se torna um hábito. Um hábito se torna o seu caráter. E o seu caráter se torna o seu destino. Você consegue entender isso? Você consegue perceber a importância disso? Os seus pensamentos te levam para o seu destino. Então, pelo amor de Deus, entenda isso. O que é que você está pensando? O que é que você está planejando? O que é que você está fazendo?
quem você está se tornando, porque é para lá que você vai. Então arrume os seus pensamentos, porque são esses pensamentos que vão nos possibilitar cumprir com o nosso propósito. São esses pensamentos que vão nos possibilitar chegar aonde Deus planejou que chegaríamos, fazer aquilo que Ele planejou que faríamos, ser aquilo que Ele diz que somos. Você precisa dar a importância devida para isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Em Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Muitas vezes nós temos boas intenções. Muitas vezes nós sabemos aquilo que devemos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer bem. Mas então vem aquele pensamento ruim, vem aquele medo, vem aquela ansiedade, vem aquela angústia, vem aquela vontade de parar, aquela vontade de desistir, aquela vontade de jogar tudo pro alto. E isso não é seu, tá? Mas isso é o inimigo tentando te parar. O inimigo muitas vezes, eu não sei para quem gosta de filme, mas muitas vezes o inimigo ele infiltra pensamentos na nossa mente. Ele infiltra sonhos. E aí por que eu falei filme? Porque tem um filme do Leonardo DiCaprio, A Origem, que é como se eles fizessem implantes de ideias e sonhos. E a partir dali começa a modificar toda a história. E muitas vezes o inimigo quer fazer isso comigo e com você. Muitas vezes o inimigo ele quer te dar um pensamento que não é seu, só que aquilo começa a acontecer numa velocidade tão grande, num ciclo tão grande, que você começa a acreditar que esse é você. Mas os seus pensamentos não são você. Os seus pensamentos não definem você. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Deus diz que você é amado, que você é escolhido, que você é mais do que vencedor, que você é geração eleita, que você é filho e filha de Deus. Portanto, duvide de todos os pensamentos que você tem, porque os pensamentos maus não são um projeto de Deus para a sua vida, mas é uma tentativa frustrada, eu declaro em nome de Jesus, frustrada, do inimigo tentar te derrubar, do inimigo tentar te destruir. Nós precisamos ter isso muito claro. Porque, novamente, as nossas batalhas elas começam na mente. Antes, Mateus, de você ter um desafio no seu escritório, esse desafio ele já começou na sua mente. Enquanto você está preparando o seu dia, enquanto você está ali traçando as estratégias, o inimigo ele já vem com uma vozinha, o inimigo já vem com uma ideia, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso ou aquilo outro. Portanto, você precisa declarar na sua mente que já deu certo. Você precisa declarar na sua mente, lembrar quem você é, lembrar o que Deus diz a seu respeito, lembrar quais são os planos dele para a sua vida, porque é na mente que nós vencemos em primeiro lugar. 2 Coríntios 10, 5 diz: estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. O inimigo ele quer te lançar dúvidas, medo, acusações, mentiras. Nós vamos ser atacados o tempo todo. Existem pensamentos que não são teus. E talvez esteja difícil para você acreditar nisso, mas vamos olhar para a Bíblia. Ela é o nosso apoio, ela é o nosso sustento. Jesus ele foi tentado no deserto, sim ou não? Quais são os pensamentos que você acredita que Jesus teve ali naquele momento? Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. E de repente aparece Satanás para tentá-lo. De repente aparece Satanás para dizer: ei, se você é o Filho de Deus. Você acha que Jesus ele responde a Satanás com base no que ele estava sentindo ou com base no que a palavra diz que ele é? Com base no que o Pai diz que ele é? Porque instantes antes,
No batismo, quando ele estava no Rio Jordão, o céu se abriu e saiu uma voz: "Este é o meu filho amado." Mas momentos depois ele estava no deserto com fome sendo tentado. Então você acha que ele estava sentindo o quê? Você acha que ele estava disposto? Você acha que ele estava animado? Você acha que ele estava sentindo propriamente aquilo que ele estava falando? É claro que não. Mas ele sabia o que o pai tinha dito a respeito dele. Ele declarou: "Eu sei quem sou." Ele não faz, ele não age de acordo com o que sente, mas de acordo com o que o pai diz a respeito dele. E ele já sabia que ele era um filho amado. E se a gente for olhar para Davi nos Salmos diz: "Por que está batido a minha alma?" E se a gente for olhar para a história de Davi, uau, Davi foi o rei mais famoso de Israel. Se você for a Israel, você vai perceber que quase não, mas muitos e muitos monumentos carregam o nome de Davi, é hospital, é escola, enfim, são algumas repartições do governo. E será que a gente pensa que ele teve uma vida perfeita, perfeita no nosso sentido humano, de que ele não teve provações, que ele não teve frustrações, que ele não teve desafios, que ele não teve lutas? Pelo contrário, Davi foi um homem que viveu em guerras. E como você acha que eram os pensamentos dele? Então, numa das passagens de Salmos, ele diz: "Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus." Ou seja, naquele momento a mente dele estava sendo bombardeada, naquele momento a mente dele estava sendo atacada, naquele momento o pensamento dele não estava bom, naquele momento a guerra não era fora, mas era dentro, e ele precisou lembrar quem é Deus na vida dele. E assim tem que ser com você, porque muitos dias, em muitos momentos, ocasiões, situações, nós seremos atacados, mas nós precisamos lembrar: ei mente, ei alma, porque está abatida? Espera em Deus, confia em Deus. Da mesma forma, podemos olhar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. E será que ele não foi atacado em sua mente? O que a gente precisa entender é que estar com Deus não nos impede, não nos livra dos ataques, mas nos garante a vitória. Então, todas as vezes que somos atacados, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que ele sabe ter muito e sabe ter pouco, que ele sabe ter barriga cheia e sabe ter barriga vazia, mas em tudo ele dá glória a Deus. Ou seja, andar com Deus não significa que nós estaremos isentos de frustrações, de limitações. Da mesma forma que estar na abundância não significa que Deus estará conosco. Porque o rei Saul recebeu a palavra de que o Espírito de Deus estava deixando, e ele, a partir dali, ele passou a ser atormentado. E isso levou anos, e ele continuou reinando. Ele continuou na bonança sobre a ótica externa, mas internamente ele já sabia que Deus não estava com ele. E o que eu quero te dizer é que não importa o que está fora, mas primeiro importa o que está dentro. Você precisa ter a convicção, a clareza, a certeza de que Deus está com você, porque se internamente vai bem, tudo ao redor, tudo externamente vai ficar bem. E ainda que momentaneamente não esteja, acredite, isso não significa que Deus te deixou, isso não significa que Deus te abandonou, isso não significa que Deus está te castigando, não, pelo contrário, você está sendo preparado para algo sobrenatural, para algo extraordinário, para algo que Deus está guardando para você. Por isso, aumente o seu ânimo, aumente a sua expectativa, aumente a sua alegria, porque Deus vai te usar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar estratégias, planos, Deus vai te prosperar. Mas para isso você precisa organizar a sua mente, precisa organizar os seus pensamentos, precisa organizar internamente, precisa vencer as suas batalhas internas para que você tenha condições de vencer as batalhas externas. A batalha começa na sua mente. Não tem nada a ver com descanso, não tem nada a ver com sono, não tem nada a ver com
repousar a tua cabeça no travesseiro. Você não precisa de mais horas de sono, você não precisa de mais lazer, você precisa de Jesus Cristo, você precisa de paz, você precisa se encontrar com Ele, você precisa todos os dias estar com Ele, você precisa de alegria, alegria que não vem de coisas terrenas, mas a alegria que vem do céu, a alegria que vem diretamente dEle, a alegria que vem da mão dEle, da poderosa mão de Deus. E eu declaro sobre a sua vida que você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, você vai experimentar a vontade de Deus, o shalom de Deus, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento e ela não tem a ver com aquilo que você vive por fora, mas tem a ver com o que você vive por dentro, assim como o apóstolo Paulo diz: eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco, sei ter minha barriga cheia, mas também sei ter a minha barriga vazia. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Só que isso é um processo contínuo. Romanos, novamente, apóstolo Paulo nos ensina isso por meio da revelação de Cristo Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Você venceu a sua segunda ontem, não significa que você pode entregar os pontos na terça. Não significa que você pode se render hoje para os desafios. Não significa que você possa desistir. Não. Você venceu na segunda. E na terça-feira você começa: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado porque hoje é um excelente dia para eu viver milagres. Obrigado porque hoje a sua mão está comigo. Obrigado porque hoje os teus anjos me acompanham. Obrigado, meu Deus, porque se eu acordei é porque o Senhor tem planos para a minha vida. Se eu estou vivo é porque o Senhor conta comigo. Se eu estou vivo é porque o Senhor tem algo separado para mim. Então vamos viver, vamos vencer. Senhor, eu trago à minha mente aquilo que me traz esperança. Senhor, muito obrigado. Ou seja, é um processo. E na quarta-feira é a mesma coisa. E na quinta-feira é a mesma coisa. E na sexta, sábado, domingo é um processo. Mas, Jonas, eu estou cansado só de ouvir falar. Ei, irmão, espere em Deus. Confie em Deus. Muitas vezes você vai se sentir cansado, mas Ele vai te renovar todos os dias. A palavra nos ensina: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. Todos os dias Ele te renova, todo dia tem algo novo. E esse é o bom de servir a Deus, porque Ele não vive de passado, a sua história ficou para trás e Ele todo dia te dá uma porção fresca. Todo dia Ele te entrega algo novo, todo dia Ele te entrega um alimento fresco do céu, todo dia Ele te enche de uma esperança nova. Você não precisa ficar se alimentando daquilo que Ele te entregou na segunda-feira, mas tem uma porção nova para essa terça-feira. Meu Deus, você consegue entender que o que você vai viver hoje, Deus vai te entregar hoje. É como se fosse um alimento que está no forno, que Ele está preparando para você lá no céu e que Ele vai te entregar. Você não precisa ficar guardando o alimento de ontem. Você não precisa ficar guardando porque, eu vou guardar porque eu não sei se Deus vai parar de me entregar. Ei, meu irmão, Ele é dono de tudo. Minha irmã, Ele é dono de tudo. Ele te entrega algo novo, algo fresco todos os dias. Viver com Deus é mais ou menos uma comparação grotesca, tá? Grosseira. Mas é mais ou menos um artilheiro que está de frente para o gol. Um artilheiro não poupa gol. Da mesma forma como você não precisa poupar aquilo que Deus te entrega. Invista tudo. Dê tudo para Ele, confie nele, espere nele, descanse nele, viva com Ele todos os dias. Porque os recursos dele são ilimitados. O amor que ele tem para a sua vida é ilimitado. Você não precisa economizar amor, você não precisa economizar intimidade, você não precisa economizar regozijo na presença dele, porque é ilimitado. É como se você pegasse sementes, plantasse e desse fruto. Você pega sementes, planta e elas dão fruto. Vai dar certo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus já te entregou todas as armas que são necessárias. Eu estou encerrando.
A sua resistência, ela começa no pensamento. E se submeter a Deus é concordar com Ele, é andar debaixo de obediência. Da mesma forma que resistir ao diabo é rejeitar a mentira. E a sua vitória, ela é um resultado de uma decisão. A quem você quer servir? O que você quer alimentar? Quais são os pensamentos? De novo, os pensamentos que você alimenta. Porque são esses pensamentos que vão te levar para um lugar. Lembra, pensamentos se transformam em ações. Ações se transformam em hábitos. Hábitos se transformam em destino. Quais são os seus pensamentos? Alimente os pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de bem e não de mal, assim como Deus tem pensamentos para nós de bem e não de mal. A sua mente precisa ter pensamentos bons e não pensamentos maus. A sua mente, ela precisa estar alinhada com o céu. Certa vez eu ouvi numa pregação que a nossa oração nada mais é do que se colocar na disposição de ouvir o que acontece no céu para capturar e trazer para a terra. E eu achei isso fantástico. Fantástico porque os nossos pensamentos, eles precisam estar alinhados com o céu. Você só vai conseguir fazer algo grande, algo bom, algo louvável, se for um pensamento do céu, se for um som que já aconteceu no céu. Ou seja, alimente pensamentos bons. Porque se você fizer isso, Deus é o seu patrocinador. Se você fizer isso, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te guarda, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te faz vencer, triunfar, é Deus quem te faz romper. Nós só precisamos permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer com as nossas ideias e pensamentos saudáveis. Porque eles irão nos levar para perto de Jesus Cristo. Então, para concluir, existem pensamentos que tentam dominar a nossa mente. E muitas vezes eles não vão estar alinhados com a palavra de Deus. Só que eu quero que você entenda que muitas vezes esses pensamentos eles não são teus. Mas o inimigo está fazendo inserções, está fazendo implantes de pensamentos na sua mente para que você comece a desfocar do plano de Deus para a sua vida. E você precisa recobrar a sua atenção, porque quando você fizer isso, quando você começar a declarar na sua mente aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que a palavra declara, você começa a alinhar os teus pensamentos com a vontade de Deus para a sua vida. E com isso, você começa a viver os planos de Deus para a sua vida. E com isso, você vence a batalha da sua mente. E com isso, você vence a batalha externa. E se você vence a batalha externa, você se torna um canal dos céus na terra. Você se torna um instrumento de Deus. E aí você está pronto para transbordar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa terça. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor, mais uma vez, nos lembra de que tens planos para nós. De que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, de que sim, nós teremos lutas, mas o Senhor estará conosco em cada uma delas, de que sim, nós teremos pensamentos muitas vezes errados, desafiadores. Muitas vezes, meu Deus, nós desejaremos fazer o bem, mas seremos tomados por medo, por ansiedade, por ódio, por inveja. Mas isso não significa, meu Deus, que estamos no caminho errado, pelo contrário. Isso significa, meu Deus, que o inimigo, ele está planejando algo contra nós, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Que ele pode até tentar contra a nossa vida, mas a nossa força vem de Cristo. Os nossos pensamentos estão em Cristo e no teu reino. E por isso, meu Deus, nos ensina, querido amigo, Espírito Santo, não é aquele que está fora, mas aquele que está dentro. O meu amigo Espírito Santo nos ensina a ter pensamentos de boa fama, pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos que edificam, pensamentos que constroem, pensamentos que abençoam, pensamentos que estão alinhados com o céu, pensamentos que são de vitória. Ah, meu Deus, nos ensina a passar por esse processo, nos ensina, meu Deus, a vencer este processo, nos ensina a ter paz.
A paz que vem de dentro e não que vem de fora, a paz que vem do alto e não que vem da terra. Porque, Senhor, nós não queremos, meu Deus, nós não queremos conquistar o mundo e perder a nossa alma. Pelo contrário, nós queremos, meu Deus, conquistar a sua atenção, conquistar a intimidade contigo, conquistar a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento. Nós queremos, meu Deus, descansar, esperar em Ti, confiar em Ti. Oh, meu Deus, nós queremos ser Teus amigos, Tuas amigas. Nós queremos, meu Deus, estar no centro da Sua vontade. Hoje, meu Deus, o tema diz que a batalha começa na mente. E por isso pedimos, Espírito Santo, nos concede essa dádiva. Nos concede o privilégio de vencermos a batalha nas nossas mentes. Não apenas para nós mesmos, mas para que nós, meu Deus, tenhamos condições de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Tenhamos condições de fazer a diferença nessa terra. Tenhamos condições, meu Deus, de prosperar, de avançar. Tenhamos condições de Te obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro bênção, eu declaro paz, eu declaro prosperidade sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada negócio, sobre cada empresa, em nome de Jesus. Amém.